No Papo com o Especialista de hoje, eu converso com Breno Paredes, consultor em inovação e marketing digital. Obrigado, Breno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro, pelo convite, bater esse papo aqui nesse dia de hoje. Vai ser muito legal. Obrigado. Vamos direto ao ponto. Quais são os grandes desafios de quem quer empreender hoje em inovação? Hoje, o principal desafio para quem quer empreender em inovação é entender essa transformação digital, que mudou bastante os hábitos de consumo das pessoas. Os clientes hoje eles têm muito mais autonomia para tomar essa decisão de acesso à informação e também de ferramentas digitais. Então, a empresa hoje que não está se antenando para esse tipo de transformação, ela está ficando para trás. Você fala da questão da pesquisa de um produto ou de um serviço que ela queira e ela vai na internet antes, é mais ou menos isso? Isso, além disso de ir na internet antes, o acesso à informação, a globalização de fato do mercado, uso de tecnologias também. Então, pequenos concorrentes hoje estão concorrendo com grandes empresas, é o que a gente está vendo, por exemplo, com os bancos acontecer. Então, essa ruptura, essa disrupção de alguns serviços tem prejudicado bastante quem tem um modelo de negócio um pouco mais antigo. É uma besteira eu dizer que as startups ou as questões relacionadas à tecnologia são caminhos para diminuir a distância entre o cliente e o fornecedor final em relação ao mercado tradicional, ou seja, eu não preciso mais de intermediários? Existe uma tendência muito grande hoje de eliminação desses intermediários. Então, a gente via grandes empresas, por exemplo, entregando em centro de distribuição e agora elas estão fazendo a sua própria entrega. Então, elas eliminaram esse centro de distribuição. Existe também outro conceito de as pessoas que estão buscando hoje empreender, principalmente na área de startup, têm buscado muito fazer isso. Quem é o intermediário aqui dessa transação? Então, como é que consigo, de forma digital, eliminar isso e aproximar o cliente final dessa empresa? Quando a gente fala em varejo, a gente pode entender que a médio e longo prazo, as grandes lojas hoje serão centros de distribuição? Existe já um movimento nos Estados Unidos dos grandes shopping centers eles ficarem abandonados, né? Então, eu costumo pensar que aqui no Brasil a gente ainda vai demorar um pouco para chegar nesse nível, mas que as grandes lojas vão se adequar. Então, onde você tinha apenas um mostruário, um showroom, agora você vai passar por um momento um pouco diferente, onde a loja vai funcionar junto também como centro de distribuição e entrega e também um ambiente de experiência para aquele cliente. Muito legal, é isso aí. Olhando para esse mercado tradicional, a gente tem lojas de departamentos hoje migrando completamente os seus negócios para a internet. É uma tendência? Cara, se a gente observar, por exemplo, o Pão de Açúcar. Hoje o aplicativo do Pão de Açúcar ele tem uma tendência, uma projeção de se tornar mais valioso do que o somatório de próprias lojas do Pão de Açúcar. Você olha também a Magazine Luiza. Isso. Então, é outro case aí, tanto dessa digitalização, e aí não só a partir de loja, mas como marketplace, recebendo produtos de outras empresas para serem vendidos lá. E é um movimento ainda maior, que é se tornando uma financeira, né? Exatamente. É onde você começa a perceber a adequação às mudanças do mercado. Eu penso muito no seguinte, tipo, assim como o Darwin e Stephen Hawking falou, a empresa vai sobreviver àquela que conseguir se adequar melhor às mudanças que estão acontecendo. As mudanças sempre ocorreram, mas eu acredito que hoje o diferencial é a velocidade. Você tem que ter uma flexibilidade de se adequar muito rápido ao que está acontecendo. A gente sabe que as ideias são maravilhosas, a velocidade é absurda, mas a gente sabe que não é fácil, né, Breno? Para quem quer empreender hoje, para o jovem que sonha, né, em transformar a sua ideia numa startup ou numa ferramenta de tecnologia, quais são os conselhos, quais são as dicas e qual é o passo a passo? Leandro, acho que a primeira dica, principalmente hoje eu escuto muito com essas mentorias que eu faço, tanto na área social como na área de startups mesmo, no Porto Digital. Geralmente as pessoas vêm tentando empreender em dois formatos básicos, que é ou criar um aplicativo ou criar uma plataforma. Só que, no meu ponto de vista, a tecnologia ela é uma ferramenta. Então a tecnologia não pode ser fim, ela tem que ser meio. Então o que é que você quer fazer com essa tecnologia que você está utilizando? E aí, o que é que eu oriento para quem está querendo empreender agora? Procura instituições e pessoas que possam te apoiar, como o Sebrae, o Porto Digital na área de tecnologia, o Porto Social na área de empreendimentos sociais, e começa a estudar um pouco mais, principalmente quem é teu cliente, qual é a necessidade dele. Porque hoje o maior risco para quem quer empreender é desenvolver uma solução que ninguém tem interesse. E muitas vezes isso acontece porque a gente parte de criar uma solução que eu sei fazer.
que eu sou muito bom naquilo. Então eu quero entregar aquilo à sociedade, mas eu não me pergunto se a sociedade tem interesse em consumir o que eu estou criando. Para eu não transformar uma demanda minha como uma tendência de mercado. Agora, lógico que você pode ter uma demanda própria que ela seja representada nas demais pessoas ou empresas. Por exemplo, é o caso do WhatsApp. Sim. A pessoa criou querendo para falar com o pai dele que vivia em outro país. E aí, logicamente, percebeu que outras pessoas também têm essa mesma necessidade. Mas quando você pega, talvez, um viés seu, uma percepção sua e tenta empreender naquilo sem validar se aquilo de fato, essa necessidade existe. E aí é uma questão muito importante, porque antes da solução, você tem que identificar cliente e problema. Verdade. Só depois que eu valido um problema é que eu penso em qual deve ser a solução ideal para entregar para aquele cliente. Só que na cabeça da gente, a gente costuma fazer o processo contrário. Eu primeiro tenho a ideia, e aí depois eu procuro quem é que estaria afim de comprar essa minha ideia. Antes de passar por todos os processos de Canvas, validação, pivotagem. Essa questão é legal, tem muitas ferramentas hoje, design thinking, abordagem, instrumentos, a própria internet, YouTube, personalidades aí no Instagram falando sobre isso. Mas eu sinto, com a minha experiência presencial com as pessoas sentem a dificuldade de fazer essa aplicação prática. Então, uma coisa que a gente que vive consultoria vive disso, é a aplicação prática no conhecimento para gerar um resultado. Então, quando a gente nas consultorias, assessorias e mentorias, busca muito esse viés prático, que hoje é mais importante do que falar, é fazer. Verdade. É mais importante que uma ideia bonita no papel, ela funciona na prática, nem que seja numa ideia pequena, começando, validando, tentando, errando, aprendendo com esses erros e aí sim evoluindo. Não tem fórmula mágica para empreender. Verdade. Não existe. Mas existem formas de você minimizar o risco que você está tendo com aquilo. Minimizando o risco, você aumenta a sua chance de sucesso. Entendi. Eu ouço muita gente me perguntando que tem muito medo porque acha que tem uma ideia transformadora, né? E não sabe o próximo passo. Que próximo passo? Vão roubar a minha ideia, alguém com dinheiro vai copiar e eu vou ficar para trás. Que dicas você dá para essa galera? Eu tenho uma visão sobre isso que comentei, né? A ideia é algo muito importante, mas por outro lado também muito simples. Todo mundo tem ideia. E aí o que é que acontece com isso? Eu acredito que todo mundo já passou por algum momento disso, tem uma ideia muito boa, não colocou ela em prática e se deparou com alguns meses depois, alguns anos, alguém foi lá e empreendeu naquela mesma ideia que você tinha, às vezes até no mesmo local. E parece até que a pessoa tem acesso, eu fico brincando quando eu faço facilitações, cursos, que você tem uma ideia, se você não implanta ela sobe para uma nuvem que todo mundo tem acesso. Então alguém pode ir lá pegar a sua ideia e implantar. Então, depois de ter a ideia, é você procurar validar ela. E esse momento é um pouco complicado porque mexe um pouco com o emocional. Você tem uma ideia muito boa, então você vem para uma euforia. E aí quando você pega uma percepção de alguém e aquela percepção não é tão boa como você esperava, você vem para um pouco de tristeza. É verdade. E aí você fica nessa situação emocional que evita com que você vá para a prática, que você comece a buscar para validar. E aí isso também é muito uma zona de conforto minha. Se eu não testei aquilo, é muito confortável. A ideia está nascendo e morrendo na minha própria cabeça. Às vezes eu nem explanei ela para outras pessoas. Por isso que a gente até incentiva, lógico, que salvaguardando os diferenciais da sua empresa, você comunique ela, perceba, porque o cliente precisa saber o que é que você está querendo fazer. E você precisa saber se o cliente tem interesse naquilo ou não. Focadamente, ou seja, olhando diretamente entre a minha ideia e aonde eu quero chegar, quais são as ferramentas que as mentorias e que as incubações oferecem em relação a desenho do negócio, a concorrência? Quais são as melhores ferramentas e o que é que você indica para quem quer dar o próximo passo? Hoje, eu acho que o primeiro passo é entender o cliente, né? Então, a gente incentiva muito a criação de personas. Personas são personificações de um cliente ideal. Eu vou entender o meu público-alvo. Desse meu público-alvo, eu vou extrair um personagem fictício que ele represente as principais características do público. E aí eu vou começar a entender esse cliente. E não só com segmentações antigas, por exemplo, como sexo, localização, mas também hoje em dia muito com interesses. Quais são os interesses em comum desse público? A partir disto, eu posso evoluir para um desenho muito mais de entender o problema. Qual o problema que esse cliente, essa pessoa possui? E aí eu posso usar técnicas como 5 porquês, que é uma técnica bastante criativa, onde eu aplico consecutivamente 5 porquês para entender qual é o problema.
um exemplo, tá? Tipo, o trânsito de Recife é um problema. Então, por que o trânsito de Recife é um problema? E assim, consecutivamente. Ou então também uma coisa muito utilizada até na academia, que é o diagrama de Ishikawa, conhecido como diagrama espinha de peixe, de causa e efeito. E depois disso, eu posso pensar já em qual é a minha solução, que isso as pessoas já comumente têm na cabeça, e passar para um Canvas. Um Canvas é um instrumento para modelagem da lógica de negócio. É você entender como é que esse cliente tem esse problema, como é que você resolve esse problema desse cliente, de que forma isso vai gerar receita e custos para você e quem é que pode atuar de forma inicial para isso. Existem dois modelos, na verdade, um pouco mais de modelos de Canvas relacionados à modelagem de negócio. Para quem está começando, oriento a usar o Lean Canvas. Ele tem a mesma estrutura, a diagramação do Canvas tradicional, mas ele tem perguntas e competências ali mais específicas para quem está começando. Exemplo de métricas e vantagem competitiva. Quais são os grandes parceiros dos empreendedores em tecnologia, nas startups locais? Cara, buscando tecnologia hoje, existe aqui em Recife, a gente tem um polo enorme que é o Porto Digital, o ecossistema do Porto Digital, e eu acho que para tecnologia você não tem um lugar melhor para se inserir. E quando eu falo Porto Digital, não é nem necessariamente uma empresa ou outra, você pode se capacitar com o curso do SESI School, você pode fazer outros cursos em outras empresas também, como na área de marketing digital e tudo mais, mas é estar conectado. Eu acredito que a tecnologia é vivenciar, é saber o que está acontecendo. E aí no Porto Digital, enquanto ecossistema, tem muito evento semanal e gratuito, onde você pode absorver conteúdos de diversas áreas, como tecnologia de BI, blockchain, inteligência artificial, como também um pouco mais na área humana, na área de gestão. E aí você ir se conectando, ou se capacitando, ou montando uma equipe, porque isso é uma demanda muito forte do empreendedor, que ele acredita que ele precisa fazer tudo. Verdade. Ele acredita que ele sozinho ele tem que tomar conta de tudo. Lógico que no começo, geralmente é assim. A ideia é sua, então você precisa convencer alguém de topar aquela sua ideia. Mas você não necessariamente precisa fazer tudo sozinho. Você pode ter parceiros, você pode ter prestador de serviço, você pode trocar serviço com outras pessoas e aí montar uma equipe de pessoas muito engajadas no seu propósito, no que você está querendo fazer enquanto aquela empresa, e aí você consegue unir tudo isso puxando para a tecnologia. E a tecnologia hoje é muito buscada pela questão da startup, do conceito de escalabilidade, né? Eu quero poder ter retornos maiores num curto espaço de tempo com um custo reduzido. E geralmente isso acontece mais facilmente utilizando tecnologia. Entendi. Breno, eu sou um cinquentão, sou de uma geração diferente da sua, e eu percebo hoje, falando um pouquinho de marketing digital, uma tendência de informações muito vazias, né? Então você vê aí pessoas filmando sua casa, filmando suas piadas, suas besteiras, né? Algo muito vazio, com milhares, milhões de seguidores e conteúdos muito legais, muito patinando para conseguir chegar nesse pessoal. Quais são as grandes dicas em relação ao Insta, ao Face, ao YouTube, que você pode dar para que essas pessoas consigam fazer desse canal uma ferramenta de informação com conteúdo? Eu acredito que parte um pouco do público, sabe? Quando você fala, tem uma percepção de que, às vezes, esses conteúdos mais superficiais, vamos chamar assim, eles têm uma gama de alcance muito maior, porque mais pessoas se interessam por aquilo. Mas quando eu tenho um conteúdo mais robusto, assim, com maior qualidade, geralmente ele é mais específico. Então, automaticamente, o meu público diminui. E aí, para essa área do marketing digital, a primeira coisa que eu digo é não se compare, não fique olhando a grama do vizinho, porque vocês estão trabalhando com conteúdos diferentes. Mas o que acontece muito também no marketing digital hoje é conteúdo. Não só, existe uma frase legal que o conteúdo é o rei, mas você também tem que entender o contexto que você vai colocar aquele conteúdo. Em que momento a pessoa está, em que momento ele está querendo buscar esse conteúdo e qual é o formato que é melhor para ele. Então hoje você pode ofertar conteúdos em vídeos, você pode ofertar conteúdos em texto, você pode ofertar conteúdos em podcast. Então você tem que entender qual é a melhor forma daquele cliente. Entender ele na jornada dele de consumo, como é que você pode inserir e levar conteúdo relevante. Então esse a chave, sabe? Você entender o público e metrificar.